Som. Amanheceu, eu nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansada, sem forças, desanimada, decidida a largar tudo e parar. Mas Deus conhece a tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, que Ele está vendo. Colheu todas as lágrimas e mandou para ti falar. Pega o que Ele te entregou e volta para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Mas Deus conhece a tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, que Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou para te falar. Pega o que Ele te entregou e volta para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Deus vai te honrar. Filho, eu vou 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 te honrar. Filho meu, não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe
faltar, este cenário vai mudar. A tua hora chega, há tempo para tudo. Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Deus já te honrou. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Deus já te honrou. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho meu, filho, eu vou te honrar. Amém. Saudações a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira live desde que o Senhor criou os céus e a terra. Uma live que vai analisar a opinião do membro sobre a 62ª edição da reunião da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos da América. Essa reunião que os adventistas estão a organizar e a participar serve também para, por exemplo, rever questões ligadas à própria doutrina, ao manual da igreja, e também renovar ou substituir a liderança da igreja. E essa liderança da igreja vai obedecer aos níveis mais altos hierárquicos que existem na nossa denominação religiosa. É assim que neste tipo de reuniões são vistas a liderança da igreja na conferência geral, o mais alto nível, também das divisões ao seu nível e também das uniões, aqueles que vão dirigir a igreja adventista no mundo nos próximos 5 anos. Para analisarmos essa 62ª sessão, tenho o prazer de conversar com o ancião Ferreira Chakusungama, ele que é o ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia Novo Templo Uambo. Ancião, boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito bem. Tenho também aqui o privilégio de conversar com o outro ancião, que é Elídio Alberto, ancião da Igreja Central do Uambo. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Na verdade, agora diretor dos embaixadores. Oh, boa. Mas já foi ancião? Já fui ancião. Disse que ancião uma vez, ancião para sempre. Sim, sim. Ok. Ancião cessante, ancião nativo. Agora muito somos bem. E ainda bem que está a dirigir aí os jovens. Uma boa informação para fazer parte aqui da nossa conversa. E também temos aqui um Ngonji, Cláudio Ngonji, ele que é membro adventista do Sétimo Dia e também um membro assíduo no Conselho Paralelo. É verdade. Ngonji, bem-vindo. Muito obrigado, Viana. Muito obrigado por aceitarem o convite da Igreja Adventista do Sétimo Dia Novo Templo. Nesta transmissão, nesta conversa aqui, nós julgamos ser inédita, né? Desde que o Senhor criou os céus e a terra, creio eu que é a primeira vez que os membros reúnem-se numa transmissão para dar a sua opinião sobre o que está a acontecer nos Estados Unidos, que é a reunião de mais alto nível que existe na Igreja Adventista. Ancião Chakusungama, quais são as palavras assim que gostava de tecer para abrirmos bem esta nossa conversa? Muito obrigado, irmão Viana. Na verdade, gostava de parabenizar a equipa da comunicação e imagem da Igreja Adventista Sétimo Dia Novo Templo por esta iniciativa e não só por aquilo que eles têm feito em prol desta igreja. Na verdade é um orgulho ter esta equipa aqui nesta igreja. Excelente. Muito bem. Está a acontecer esta sessão. Ngonji, o que está a achar dessa sessão? Mais uma vez eu queria agradecer pelo convite, né, para este magno
programa. Na verdade, é uma grande oportunidade para muitos angolanos que talvez não tenham a mesma oportunidade que os outros tenham de acompanhar esta sessão. Certo. Então, com esta programação, terão a oportunidade de ter algum spoiler sobre aquilo que já decorreu, o que vai ainda acontecer, o que provavelmente virá a acontecer. Yeah. Então, o que eu gostava, na verdade, de começar, eu gostava de primeiro fazer entender ou levar a informação aos internautas que estão a acompanhar, que este não é um ato isolado ou um ato talvez inventado há um tempo atrás. Mas a Igreja Adventista, desde dia 20 de maio de 1863, teve a sua primeira sessão. Isso foi em Battle Creek, em Michigan, onde foi eleito o primeiro presidente da igreja e foi criado as primeiras estruturas da Igreja Adventista, a questão estatutária da igreja, entre outros. Então é muito importante essa reunião acontecer, é importante que a gente tenha atenção nela, porque de facto ela traz consigo muitas valências para a igreja. Exato. Desde o princípio trouxe valência e não vai deixar de trazer valência. E eu sempre acredito que é vontade de Deus que o povo de Deus anda de forma muito bem organizada. Muito e bem. É por isso que existe essa reunião. Muito bem. Diretor Ilídio, assim, a título de introdução, quais são as primeiras palavras? O que é que lhe ocorre falar sobre esta sessão? Muito obrigado e mais uma vez boa noite, e boa noite a todos internautas que estão ligados à Igreja Novo Templo através do seu canal virtual. A primeira coisa que me vem em mente é evolução. Evolução por quê? Porque de um tempo a esta parte nós fomos sempre muito fechados. Fechados porque pensávamos que a nossa igreja é apenas para os membros de dentro, enquanto que a ideia de Deus é de dentro para fora. E quando a gente faz um programa como esse, onde a gente fala do assunto da nossa igreja, e não só os membros vão ouvir, mas aqueles que não são membros adventistas do sétimo dia também vão acompanhar, então nós estamos no diapasão daquilo que vem a ser a ideia de Deus. A ideia de Deus sempre foi espalhar a mensagem num princípio de centrífuga, ok? Então isso é muito bom. Agora, está de parabéns a Igreja Novo Templo por conceder esse espaço, esse momento. E o que eu gostaria de acrescentar aí, e no que o Ngonde já falou, nessa reunião da Conferência Geral, que normalmente acontece em 5 anos, e lá aparecem várias representações de todos os países, e para além das eleições dos membros ou dos dirigentes que vão dirigir para o pleonasmo a igreja a nível mundial, a nível regional, também faz-se a revisão do manual. Exatamente. Esse é um aspecto muito importante que é preciso aqui frisar. O que significa dizer que o manual é um livro que utilizamos para dirigirmos a igreja local, mas que é discutido ao nível mundial. Ou seja, o que é problema em Angola é problema nos Estados Unidos, é problema no Brasil. O que é pecado em Angola é pecado em Angola, é pecado no Brasil, é pecado. Então, essas questões todas, aproveita-se nesse momento da Conferência Geral para se discutir e de modos a fazer com que a igreja a nível mundial estejam caminhando em passos firmes, seguros e em igual níveis. Muito bem. Já voltamos ali para a intervenção do diretor Ilídio. Agora vamos para o nosso ancião coordenador. A ancião está a acompanhar esta 62ª edição. Qual é a opinião que tem em torno desta atividade? De facto, eu começaria por dizer que estou feliz de fazer parte de uma igreja como tal, que é uma igreja mundial. E esta igreja, de facto, prima por um princípio. E, como dizia o irmão Ilídio, que a igreja também olha pelo manual da igreja e esses assuntos do manual são discutidos a nível da nossa Conferência Geral. Isto faz com que a gente caminhe bem naquilo que é o princípio doutrinal da igreja.
E é bem-vindo e estar neste momento, nesse debate, porque nós estaremos abordando assuntos relacionados àquilo que foi tratado na Conferência Geral. Exatamente. Logo, é o maior privilégio de estar a falar daquilo que se passa na nossa organização mundial. Acredito que esta eleição ou as nomeações que estão se passando ali vão trazer outro crescimento ainda, crescimento espiritual e numérico na Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível do mundo. Muito bem, muito bem. Ainda bem que todo mundo já deu aqui a sua parte introdutória. Agora eu gostava de dirigir novamente aqui a questão ao diretor Elídio. Faz uma abordagem muito interessante quando dá ênfase também na questão da atualização do próprio manual. E nós de Angola parecemos que temos alguma interpretação meio que equivocada ou errada, ou situações menos esclarecedoras por parte da congregação. Será que neste tipo de reuniões é uma oportunidade que os nossos líderes ou delegados, os nossos representantes naquela instância, naquela reunião, apresentarem as suas preocupações e a sua visão? Bem, eu já acompanhei, tive o privilégio de acompanhar 3 sessões da Conferência Geral. Aquela, quando mais novo, que nomeou o Jan Paulsen como presidente, e teve aquela que nomeou o Teddy Wilson, até o de Falkenberg também. E já tive o privilégio de acompanhar esses. E aquele que nós tivemos, pelo menos, o privilégio de acompanhar ao nível da internet ou da televisão, estamos aí a falar desde que nomeou o pastor Teddy Wilson. Certo. Infelizmente, estávamos a falar de lá para cá, né? De lá para cá. Os outros não sabem, mas pelo menos de Teddy Wilson para cá, eu não me lembro uma vez um dirigente angolano a pelo menos levantar uma questão. Eu acho que fazendo essa abordagem já estou respondendo parte da pergunta que me faz. Significa isso dizer que lá é o local onde todos os pastores que dirigem desde missões e uniões, até mesmo divisão, têm o privilégio de levar os problemas candentes das suas zonas. Por exemplo, a Angola, principalmente a nossa divisão, a nossa união, passa-se muitas circulares e por aí fora, e os membros vão contestando. Isso significa dizer que há uma discórdia dos membros. Exatamente. O que significa dizer que os nossos líderes poderiam ter mais aproximação dos membros, procurar saber por que estão a discordar, ou pelo menos explicar por que está-se a aplicar aquilo. Se também não conseguem explicar, ou não há consenso entre o dirigente e o membro, a Conferência Geral, nesse caso na reunião, porque tem a Conferência Geral como instituição e tem a Conferência Geral como reunião, que é o que está a acontecer agora. Nesta fase, é a fase propícia para os dirigentes chegarem lá e falar assim: nós em Angola temos o problema ABCD. Nós não estamos a entender isso. E ali discute-se. Mas infelizmente eu não sei se fazem em particular, mas o que eu tenho visto, pelo menos quando se faz a revisão do manual, a gente vê pastores brasileiros, pastores das Filipinas, todos eles a levantarem uma ou outra questão. Mas parece que os nossos, enfim, ou tudo satisfeito, ou enfim, mas esse é o privilégio que eles deviam ter de levantar as questões candentes da nossa região. Gonji. eu, na verdade, gostei dessa parte que o ancião Elídio dizia enfim. Enfim, né? Esse enfim são muitas reticências, né? Quer dizer que teria muito mais o que dizer ou o que entender deste posicionamento dos nossos líderes neste quesito que se levantou. O porquê que muitas das vezes não se levanta. Ou seja, eu acho que o grande problema não é levantar lá. O grande problema começa aqui. Desde o momento que não existe, pelo menos um simpósio de concertação, né? Um simpósio de concertação,
onde dê a oportunidade de se discutir determinados elementos. E esses elementos serem analisados por um determinado grupo, que seja um perito na matéria, e depois ser analisado, pegar e ser apresentado. Porque, na verdade, ir na Conferência Geral e se levantar para apresentar ou para solicitação de entrada de um item na agenda da sessão da Conferência Geral, não, é preciso que seja um tema de facto, que seja de interesse público da igreja local. A igreja em Angola tem que sentir a necessidade de ser esclarecida sobre aquele determinado elemento. Então, o grande problema é o trabalho de casa. O trabalho de casa não é feito. Na visão do Ngonde, o trabalho de casa aqui não está a ser bem feito. Não está a ser bem feito, porque se começassem aqui, se o trabalho fosse bem feito aqui, então nós teríamos sim, os nossos líderes teriam argumento lá. Porque qual é o argumento que você vai ter lá se você, em algum momento, não levantaste? Eu gosto muito um termo, não digo um termo, mas tem-se dito que uma pergunta é a metade da resposta, ou seja, é 50% do conhecimento, uma pergunta. Nós temos medo de perguntar. Isso é um dos grandes problemas, medo de perguntar. Mas é quando isso diz que nós, refere-se a quem? eu falo como igreja de forma geral. Okay. Né? Muitas das vezes somos conotados por uma pergunta que talvez acaba beliscando algum outro elemento. Então o ancião levantou problemas, por exemplo, que são muito óbvios, de muitas das vezes ser criado, por exemplo, uma circular que não faz sentido de existir na nossa visão de membro. Okay. Não faz. Mas talvez nós estamos a pensar com uma visão muito humana. E o líder pensou na visão espiritual. Mas é preciso que o líder seja esclarecedor. Não é assim? Imagine que Jesus usou muito a linguagem humana enquanto esteve na terra. Falou como homem, porque sabia que o homem, para entender, ele tem que falar a linguagem de quem? Do homem. Então o líder, embora espiritual que for, ele precisa trazer uma linguagem do membro, que o membro consiga perceber. Entretanto, para mim, o grande problema que tem existido não é lá, é aqui. Por não ter a capacidade de dialogar com o membro, de discutir um determinado elemento. Porque se assim a gente o fizesse, nós hoje teríamos grandes valências lá. Porque tem-se dito que a igreja adventista é multicultural. Isso. E estamos a igreja adventista admite determinados elementos que talvez a Holanda não admite. Admite que talvez a Angola consiga aplicar através da sua cultura que não fira o princípio bíblico. A igreja adventista admite. Mas agora, o porquê que nós hoje não discutimos determinados elementos, que talvez seria um elemento benéfico para nós, que está muito relacionado à nossa cultura. Talvez também isso seja um ponto que pode impedir muitos a chegarem até nós. Porque parece que nós estamos presos no que os outros pensaram, não é assim? Os outros pensaram, ditaram e nós só obedecemos. Nós não pensamos por nós mesmos. Deixa-me só lhe cortar. É assim, até se fosse na perspectiva de fazer de acordo com o que os outros pensaram, seria uma outra coisa. Eu acredito que nós ainda teríamos um avanço. Existem problemas que a gente tem, já não seriam problemas. Eu tive o privilégio de participar de uma sessão onde vinha um representante da Conferência Geral, na altura o Arras, o pastor Arras, brasileiro. E acredito que o ancião Tiago Suma já era ancião, eu era diácono. E haviam questões que eram levantadas. Ou seja, que ele levantava. Como é que vocês aqui fazem? E você esperava a resposta dos líderes. Estás a ver? E ele depois disse, irmão, vocês não têm, já me acham que é o líder da conferência. Eu falei, irmão, vocês não têm manual, vocês não consultam o manual. Estás a ver? Eu disse, bom, esse problema final. E depois foi mais além, disse, olha, irmãos, não dirijam a igreja no caminho da vaca. Tenham um manual. E se alguma coisa é problema aqui, então leve na Conferência Geral. Foi o pastor Arras que falou isso aqui em Angola. E isso não passam 10 anos, acho. Não passam 10 anos. Então, às vezes até o problema nem é esse. Se pelo menos a gente procurasse seguir minimamente o que está, eu acredito que alguns problemas que a gente vê que é problema, já não seriam problemas. Muito bem. Tio Fedi, eu tenho dificuldade em chamar anciãos, essas coisas. É tio. Tio Fedi, conta-nos, veja, o diretor Lídio, ele traz uma colação bem interessante quando diz que esta sessão, pelo menos que nós estamos a acompanhar, e a nossa igreja está também a transmitir, inclusive, essa sessão está a ser pública. E em Angola, no nosso contexto, nós ainda temos dificuldade de tratar alguns assuntos para o conhecimento
público. Vejamos, numa sessão de conferência geral, estão a eleger as entidades mais altas da nossa igreja, a cuidar de assuntos do manual, que vê com doutrina, direção do povo, e está aberto para todo membro. Qual é a opinião do tio, uma vez que é assim há já algum tempo, como é que nós, no nosso contexto, podemos equilibrar esse protecionismo da informação, né? E a necessidade de tornar a informação cada vez mais disponível para as pessoas, não só membros adventistas, mas membros também não adventistas? Eu penso que a partir de agora e doravante, devemos aprender com aquilo que está a se passar na nossa sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial. Se lá há transparência na informação, então nós também, a nível local, também devemos optar por esta via, que é para ver se a informação não fique confinada com aquele que é membro participante, se calhar, de uma reunião. Então, deve ser divulgada para o conhecimento dos membros, porque o que se precisa atualmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia é o crescimento espiritual, como dizia já não, o crescimento espiritual, assim como numérico. Agora, toda uma informação que é veiculada pode ajudar o membro a crescer. Agora, se a gente fica com a informação, nós estamos a querer dizer que a igreja não pode crescer. Vejamos, como dizia o irmão Viana, de que a conferência geral está a passar tudo e para todos. Logo, deve ser uma lição para todos nós. Boas. Deve ser uma lição para todos nós. Quem sabe, né? Agora na eleição dos novos departamentais, sobretudo aqui na nossa União Sudoeste, certo, podemos também começar a imitar, certo, né? essas boas práticas. Macatumbela, desculpa, imitar não é pecado. Exato. Quem imita, desde que você imita bem, não é pecado. Desculpa lá, lhe cortar. Exatamente. Tranquilo. Bem, Ngonji, vários pontos do manual foram revistos, várias abordagens feitas. O que é que mais lhe chamou a atenção nestes dias que decorrem esta sessão? Olha, na verdade, não teve elementos muito proeminentes na questão da revisão do manual. Okay. Daquilo que eu acompanhei. Okay. Foram mais palavras, de vírgulas e algumas coisas do gênero. Não houve... Como os manuais anteriores, né? Houveram mesmo mudança de um e outro elemento, mas este manual já não teve. O 2010 foi o mais marcante. Foi um manual marcante porque praticamente saímos daquele do 1900 e alguma coisa para aquele 2010. Então houve mudanças substanciais. Yeah. Mas este aqui já não vimos, eu pelo menos não pude ver mudanças assim, objetivas, de palavras ou elementos que talvez nós estávamos à espera que se pudessem mudar. Okay. E também não tive muito contacto com o manual no decurso dos tempos. E talvez eu pudesse ver algum elemento que, na minha opinião, poderia ser mudado. Mas também, se houve essa decisão, os quadros da igreja fizeram a leitura e puderam perceber que não houve alguma necessidade de mudar. Eu creio que não houve aquela mudança substancial que talvez houve nos anteriores. Okay. Entretanto, é um pouco que posso dizer relativamente à questão do manual. Muito bem. Senhor Lídio, estamos agora numa nova era. Terminou a era Teddy Wilson. E um facto curioso é que desde que a igreja foi fundada, pela primeira vez na sua história, temos um presidente também que fala a língua portuguesa, né? Um brasileiro. E vem romper aquele paradigma, né? Que quase sempre existiu. Como é que olha para essas mudanças? Pessoalmente, por aquilo que eu tenho leituras que eu tenho feito, a princípio já sabia que o pastor Ayrton Koller seria o presidente, mas eu estava assim meio reticente, será?
fala português, depois é brasileiro, será que não temos aí um pouquinho de, enfim, aquela desconfiança muito Sim. humana. Mas quando saiu a notícia de que é o presidente, uau, afinal nossa igreja ainda tem lá aquele lado. Agora, o que nós precisamos ter aqui em consideração é que cada presidente, quando é eleito, tem o seu slogan. Ok. Este é o slogan que a Conferência Geral toma e lança para a Igreja Mundial. Por exemplo, o Ted Wilson, ele começou com Reavivamento e Reforma, que foi muito bom, por acaso foi bom, foi sensacional. Reavivamento e Reforma, era Reavivamento e Reforma por aí, eu acredito que, e por conta disso ele foi reconduzido, né? O Reavivamento e Reforma continuou, só que aí acrescentou-se agora o Eu Vou. Eu vou. Yeah. E eu vou para aí, eu vou dali, enfim. O que a gente precisa agora para este novo presidente, que acredito que eu fui acompanhando assim algumas dicas que ele foi dando, falou de comunhão, falou de identidade, mas ainda assim continua no slogan do eu vou. Agora é identidade, é comunhão, enfim. Então é nesse slogan que a igreja vai ser dirigida daqui para frente. O que significa dizer que tudo que a gente vai fazer, eu depois vou tentar ver aqui na minha cábula se trago, tudo que a gente vai fazer tem que ser na base dos 5 pontos que este presidente traz. Ok. São 5 pontos, então nesta nova era a gente vai nesta perspectiva. Mas não vamos nos esquecer do slogan passado. Porque os slogans passados não são para ser colocados no baú, não. São para acrescentar naquilo que está a conduzir agora. Por exemplo, se tivermos necessidade de termos que fazer um reavivamento e reforma num dos pontos, por exemplo, identidade, faz parte do eu vou. Se haver necessidade de tivemos que aplicar reavivamento e reforma na identidade, a gente vai fazer. Agora, só para terminar, e porque estamos na nova era, Sim. eu não sei se o manual vai trazer, mas anteriormente não trazia porque os mídias não eram parte muito acentuado a nível da nossa igreja. Mesmo nós até assistindo no Brasil, ver as cassetes Sim, sim, e sim. os discos, a Novo Tempo. Agora que parece que todo mundo tem live, eu acredito que já é tempo, pelo menos, do manual regulamentar também, né? Regulamentar ou regularizar as lives. Ok. Porque não pode ser qualquer um que quiser fazer live está a fazer, qualquer um que quiser falar está a falar, não. Porque agora temos que falar com responsabilização. E eu acredito que esse pode ser um dos pontos que o manual vai trazer. Eu me lembro que o manual de 2010 não falava nada sobre pornografia, por exemplo. Não falava nada. O membro ter telefones, vídeos pornográficos, mas o manual de 2015 para cá já começou a trazer. Por que ele trouxe? Porque deu-se conta que uma boa parte dos cristãos adventistas, não, dos cristãos, vai lá dizer, dos cristãos, não sabiam que isso era um mal que estavam albergando nos seus telefones. Então, a conferência revelou, não, temos que regularizar isso. Ok? Então, eu acredito que o manual ainda não acabou de ser revisto. Nós só podemos falar que o manual está terminado quando todos os presidentes estiverem nas suas igrejas e todos eleitos e por aí fora. Então, e o manual 2025 sair, aí assim vamos ter que não, o manual agora terminou. Terminou. Significa dizer que mais novidade pode trazer. E uma das novidades é mesmo essa, regularizar os mídias. Ok. E nós precisamos ficar preparados para isso. E mais 30 segundos, eu penso que a igreja Novo Tempo, pelo menos é a igreja que eu acompanho muito nos mídias, eu já sei que não aparece só aos sábados, não, até fazem live quarta, e isso é muito bom. O que significa dizer que, havendo uma regularização, então, acreditamos que muitos temas candentes, né, pode até ser sociopolítico religioso, a gente pode falar disso, Exato. desde que não fira os nossos princípios. Exato. Então, só precisamos de alguma coisa para regularizar isso. Muito bem. Vamos mandar aqui um abraço para os nossos amigos que nos estão a acompanhar. Um abraço para o pastor Osvaldo Vunge, que está a nos acompanhar. Nós sabemos que ele é um dos representantes, um dos nossos representantes angolanos ali na Conferência Geral. Não é? Oxalá também possamos ver então o pastor Osvaldo a dar o seu contributo naquele microfone aí da Conferência Geral. Seria bonito. Um abraço também aqui para o Kelson Chavonga, o pastor Necas Henriques dos Santos também está a nos acompanhar, o Manuel Ambrósio está a nos acompanhar. Bem, quem mais aqui?
Os nossos amigos têm uns nomes incríveis, né? O José Ngonde, a Eugênia Sacanombo, Geni Vieira, o José Kanjek Bambi, Damasco, Elígio Feijó, Augusto Fernando, Milo Marcelino, Roger Capinhala. E o Roger Capinhala diz: não foi o novo presidente que trouxe o novo slogan. Estes são chamados de pilares do plano estratégico do quinquênio e já vem do mandato do Ted Wilson. Ok, obrigado aqui o ancião Roger Capinhala. O João Afonso Daniel também está ligado. O Bento Benjamin, ele diz: interessante. Bem, eu gostava que os nossos amigos que nos estão a acompanhar pudessem também deixar as vossas opiniões, né? Qual é a vossa visão sobre essa reunião que está a acontecer, né? Essa reunião que está a acontecer. Olha, e eu recebi também aqui uma mensagem de referenciar que o pastor Osvaldo Funge, um dos nossos representantes, digo nosso representante porque é angolano, né? Está lá a representar Angola, ele é o delegado do nosso congresso. Então, vem da América, passa um pouco em Luanda e depois vem aqui ser o delegado no novo templo. E vem com as novidades. É bem-vindo, é bem-vindo. E é bem-vindo, claro, é bem-vindo. Bem, temos um novo pastor. Há um facto curioso. Nós temos um novo presidente, o pastor Koller. Vocês sentiram que nesse novo modelo, e não vou dirigir a pergunta para ninguém, é uma pergunta solta, houve de facto renovação, ou seja, sangue novo, como era o expectável, ou mudou-se, por exemplo, o pastor Ted já não é o presidente, agora tem o pastor Eiton Koller, né? É o novo presidente, mas vocês sentiram que os seus diretores, os seus braços direitos também são novos? Qual é a vossa opinião sobre esse processo, né? Vice-presidentes da Conferência Geral, os secretários, os ministeriais, os departamentais. O pastor Paco deixou agora de ser de ocupar a sua função. Como é que vocês olham para esse panorama? Contem-me. Ngonde, fala aí. Olha, eu gostava primeiro parabenizar mesmo o pastor Eiton Koller. Para mim, eu diria que foi exatamente uma indicação de Deus. Pelo trajeto do pastor, a gente percebeu no trabalho que ele desenvolveu, a maneira como ele está comprometido com esta obra e do jeito que ele está envolvido com a fé adventista. Então, não tem como não parabenizá-lo. Ellen White, num desses momentos, ela mandou uma carta fazendo correção sobre um dos diretores do sanatório adventista, lá em Battle Creek. E ela chamou a atenção, dizia que tem que ter cuidado com determinados líderes que são eleitos, mas não estão comprometidos com a fé. Isso é um elemento muito importante. E ele dizia que aquele homem não estava comprometido com a fé. Era um grande perigo, tanto para os pacientes que frequentavam o local, e não só. E, entretanto, quando olhamos para o pastor Eiton Koller, nós conseguimos ver um homem de Deus. O grande trabalho que ele desenvolveu no Brasil foi um trabalho excepcional. Nós conhecemos os grandes resultados que lá teve. Outro, sim, eu também digo que o pastor Koller veio para poder voltar a dar vida no espírito de profecia. Okay. Espírito de profecia. Nós sabemos que Ellen White é um problema para muitas localidades a nível do adventismo no mundo. E principalmente aqui em Angola. E nós temos amigos que a gente discute dia após dia sobre este elemento. E nós conhecemos que, segundo o princípio adventista, o espírito de profecia é um elemento basilar para a nossa crença. E o pastor Eiton Koller, como o próprio pastor Ted Wilson, eles estão muito bem alinhados nessa grande fé adventista. Muito bem. Comentando relativamente à pergunta sobre a questão de sangue novo, em volta, sabemos que o tripé não tem sangue novo como tal. O tripé, nós estamos a falar do pastor Eiton Koller, o outro foi presidente da divisão da Janela 1040, é isso, né? Okay. Janela 1040, não esqueço o nome agora. E depois nós temos também o tesoureiro, que é o tesoureiro anterior. E eu creio que
Para mim, esta aqui é uma opinião muito particular. Para a igreja adventista e liderança, eu ainda sou daqueles mesmo que apoia mesmo os mais velhos. Ok. Tivemos experiências de jovens, algumas experiências de jovens em alguns lugares que eu não quero aqui falar onde, que não foram boas. Não foram boas. E é por isso que eu sou apologista que sejam os mais velhos. Eu acho que aquela ideia de que a antiguidade é um posto, né? Aham. A antiguidade é um posto, ou então o velho sempre tem alguma coisa de bom para isso, oferecer. né? Ela faz muito sentido. Ok. Faz muito sentido. E a experiência, ela é a razão disto. Muito Então, falando de jovem, nós tivemos jovem, o pastor Paco foi um dos jovens que teve na conferência geral. Se saiu agora, nós não sabemos quais foram os motivos, não conhecemos os seus relatórios de trabalho, né? Não conhecemos, mas ainda assim, eu tenho dito que a igreja ela é dirigida por Deus e eu sei que Deus tem estado na frente, embora que sabemos que Satanás também tem infiltrado os seus. Exato. Tem filtrado os seus. Mas nesse quesito de jovem ou mais velho, ainda, na minha opinião, vamos deixar os mais velhos. Muito bem. Porque os jovens, até certo ponto, têm deixado a desejar, têm mesmo decepcionado. Vou passar agora para o Acião Chakusungama. Eu aqui falo Acião, falo tio, estou na minha zona de conforto. É tranquilo. Eu pedi, o Ngonji ele faz menção sobre os mais velhos. Na divisão, na nossa divisão SAID, nós continuamos, o presidente não foi alterado, ou seja, foi reconduzido. Qual é a sua opinião sobre isto? Bom, eu primeiro gostava de dizer que a nossa igreja é um movimento e não é um monumento. E a questão de ter jovens na liderança ou mais velho, não encaro como um problema, mas que desde que o jovem que dirige seja espiritual. Ok. É preciso olharmos para a espiritualidade, porque numa organização precisa-se sim de mais velhos, assim como os jovens. Por esta razão que, se buscarmos um exemplo de uma viatura, tem 3 pedais e todos esses pedais têm sua utilidade. A embreagem é para afrouxar, o travão é para travar e o pedal é para travar, o pedal do travão é para travar e o acelerador, já sabemos que esse pedal é para o carro avançar. Logo, os 3 pedais são importantes. Assim como também no nosso dia a dia, e dentro, sobretudo, numa organização, nós, na verdade, precisamos de mais velhos e, como assim, os jovens, para que haja equilíbrio dentro de uma organização. Muito bem. Olha, deixa eu ler aqui este comentário. Qual é a minha câmera? Deixa eu ler aqui este comentário, que é o pastor Osvaldo Vungi comentou, está ali, e eu vou ler. Parabéns pela iniciativa e ousadia. Sabe o uso das redes sociais e do conhecimento para atualizar a igreja e a sociedade em geral. Bênçãos. Muito obrigado, o nosso delegado, não é? Assim, Elídio, qual é a tua opinião? O Ngonji diz que prefere os líderes mais velhos. O tio Fidi está no equilíbrio. E qual é a tua visão? Bom, se partimos do pressuposto de que a Igreja de Deus atualmente, deixa dizer, se a Igreja de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Nenhuma igreja de Satanás, com a exceção daqueles que se... Estamos aqui a falar da Igreja Adventista. Partindo do pressuposto de que mais de 80%, atenção, isso aqui é um facto. Sim. Mais de 80% é jovem, então, não excluindo os mais velhos, o ideal seria uma inclusão de mais jovens. Eu acredito nessa hipótese. Ok, sangue novo. Exatamente. Ok. Sem excluir. Eu acho que o discurso com o ancião estamos no mesmo diapasão. Vamos só buscar um pouquinho alguns exemplos bíblicos. Quando é que os líderes
naquela época deram-se bem. Eu vou dar, nós às vezes pensamos, não, é Deus que escolheu, não. Se eu for para a Bíblia, a gente vai encontrar apenas um líder, que Deus diz assim, eu vou escolher um líder para dirigir Israel, que foi Davi. De lá para aqui, depois foram só as sucessões, né, as dinastias. E até Davi, que foi escolhido por Deus, também cometeu as suas falhas. Só que ele foi um líder que estava propenso à repreensão, estava propenso ao arrependimento. O que significa dizer que líder jovem ou velho não é aquele que não está propenso a falhas. E a espiritualidade não se mede por um líder que não erra. Ok. A espiritualidade mede-se por um líder que tem a capacidade de reconhecer que eu aqui falhei e preciso mudar. E nesta capacidade, tanto velhos quanto jovens devem ter esses pilares. Ok. E a gente consegue perceber, parece que é na idade adulta ou é na velhice que os líderes têm a tendência de falhar muito. A falha, vou já explicar. E a falha até nem é muito assim, direito, mas nos seus subordinados. Ok. Exemplo prático. Eli, quando jovem, estava a dirigir bem a igreja. Mas quando velho, já não tinha coragem de advertir os seus assessores. Quem eram os seus assessores? Ofni e Finéias. Por que que o povo de Israel depois pede um rei? Porque Samuel, enquanto miúdo, enquanto aquele que ouvia direito de Deus, sem medo, ele falava para o povo, isso está errado, isso está certo, e ele dirigia ao povo. Só que quando atinge a idade adulta, os seus assessores, é só ler a Bíblia, os seus assessores já não estavam a dirigir bem. E o povo disse, olha, oh Samuel, já não estás mais em condições, porque você não tem coragem de repreender os teus filhos. Então dê-nos um rei. Não significa dizer, e aqui também outro erro do povo, não significa dizer que Deus aprovou esta atuação do povo. Pese embora tenham razão, porque havia mesmo uma falha em Samuel, porque já não estava mais a conseguir repreender os seus assessores. Agora, na nossa época, o que nós queremos é, se for jovem ou se for mais velho, que seja alguém que capaz de dizer sim, sim e não. Não. Está escrito, vamos seguir. Não está escrito, não vamos seguir. Permita-me só, Sim, permita-me só, Viana, antes de continuar. Sim. Porque é muito interessante este elemento que foi levantado aqui, relativamente a essa questão de idade, de faixa etárias e não só. E de caso liderança. Porque essa discussão é constante. Nós temos uma constante relativamente a isso. E nos momentos em que houve alguma mudança, né, já que os jovens reclamam, o poder está aqui. E o que a experiência nos disse? Qual é a experiência que nós, ou seja, qual é a resposta que nós tivemos relativamente a esse nosso anseio de fazer essa mudança? Embora que foste muito equilibrado, de facto, né? Que a tua questão aqui é a espiritualidade. É um envolvimento que cada um, não importa muito a idade, tenha com Deus. Não a porcentagem. Se já 80 é jovem, então temos que ter um ponto de equilíbrio lá. Né? Se tiver 5 vagas, temos que ter pelo menos 3 jovens e 2 mais velhos. Mas não, na tua abordagem me pareceu que não é sobre a porcentagem que tem que estar lá, né? É sobre o chamado e o jovem podia ter alguma representatividade caso esse jovem tivesse comprometido com esta obra de Deus. Não é assim? Eu concordo com este elemento. Mas o elemento importante também que eu concordo que deve-se pensar, e nós devemos refletir nisso, é sobre as experiências que nós temos tido todos os dias, quando são os jovens que ocupam esses espaços aqui, esses espaços de liderança. Temos que pensar nisso. Mas por exemplo, uma liderança jovem. Eu não quero. Um momento, vou terminar. Permita-me só que eu. Só 30 segundos. É o seguinte. Eu fui claro em dizer. Não queria muito que parasse num parênteses. Permita-me só que eu termine esse ponto aqui.
Permita-me só. Sim, tá. Os jovens, hoje, nós como jovens, temos a mesma energia que Moisés teve nos 40 anos. É a mesma energia. Nós conhecemos líderes que, em vez de estar preocupado com o problema da igreja, está preocupado com futebol. Líderes que são influências digitais. São jovens, mas os mais velhos onde é que estão? Conservados. Estão preocupados com a missão da igreja. Né? Isso é uma realidade que nós temos visto, não? Isso é mentira que eu estou aqui a falar. Claro que não é. Então essa é a experiência que me disse. Para a minha localidade, essa é a experiência que eu tenho. Ok. E a conferência geral, que também tem sido outro... Aliás, a pergunta foi exatamente relativamente à conferência geral. Sim. Será que não tem grandes jovens lá, acadêmicos e espirituais, que estão na igreja há bastante tempo, que poderiam liderar a conferência geral? Eu creio que talvez, na nossa opinião, teria muitos jovens como tal. Mas o próprio Deus, eu acredito nisso. Eu acredito que quem tem presidido a conferência geral e quem tem escolhido os líderes na conferência geral é Deus. Porque tinha um líder na conferência geral que não demorou. Eu creio que os irmãos sabem, acompanharam o quadro desse líder. Não queremos Sim, sem citar eticamente nomes, citar nomes Sim, aqui. sim. Mas não demorou na conferência geral. Tá bom, Gondi. Por que não demorou na conferência geral? Então é porque Deus tinha atuado de forma objetiva sobre a igreja. Então essa questão de jovem, termino dizendo o seguinte. Não, os jovens não nos garantem mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar na igreja de forma afincada. Um dia, esse jovem vai ficar velho, também vai ocupar aquele espaço. Não, um momento só. Deixa-me só tomar a palavra muito rapidamente. E rapidamente, muito mesmo, rapidamente. Precisamos ir para um É o rápido seguinte, intervalo. estás a ver o Elton Kohler, que hoje foi eleito. Ele chegou à presidência da divisão sul-americana jovem. Ok, muito jovem. Eu, pelo menos na altura, parece que deveria ser o diretor do clube Jovem Águia. E uma das minhas aspirações era ver o que ele fazia para fazer com o clube. Ele já foi JA, muito jovem. E uma das pessoas até que eu esperava, por exemplo, que chegasse à conferência geral, era o pastor Areli Barbosa. Muito dinâmico, muito ativo. Não sei agora onde é que ele está. Então, tu não podes, eu acho que Deus precisa mais de nós quando conseguimos nos cingir com os nossos próprios pés do que quando somos obrigados a nos apoiar sobre os ombros dos outros. Por isso é que Jesus Cristo, quando chamou os 12, o único mais velho era Pedro. Ele preferiu buscar João, os outros, abaixo dos 16, 17 anos, discipliná-los, porque sabia que com esses ele teria uma longa caminhada do avanço do Evangelho. Eu não estou a dizer que os velhos devem ficar de parte, não. E nem concordo de que os jovens não podem pegar a liderança. Bom, se calhar tens a tua visão. Por um ou outro jovem que tenha cometido um erro, a gente pode admitir. A gente também tem uma lista de velhos, de mais velhos, permitam a expressão, porque velhos não, de mais velhos que estavam ali. Esse mesmo que durou pouco tempo. Não foi jovem. Ok? Então, nós temos Mas também não foi velho. Não foi velho. E o Ayrton Kohler mesmo que está lá também não é velho. Está aí nos 50 e pouco, 64. Então, Permita-me só uma intervenção agora. Numa altura em que a igreja é 80, vamos baixar um pouquinho a cifra, é 75% jovem, é muito normal termos também na liderança uma grande maioria de inclusão de jovens. É muito normal. Muito bem. Então, estamos a dizer, acredito que agora todos estão no mesmo diapasão, naquilo que eu tinha dito, de que deve haver equilíbrio dentro de uma organização. Ok. Sobretudo, já que estamos a falar da Igreja Adventista, então deve haver equilíbrio na organização mundial da Igreja Adventista do sétimo dia. Excelente. Sim, mas é assim, eu sei mesmo que vai falar já. Enquanto o Ngonde vai dar aqui o seu rebate em 1 minuto e meio ou 30 segundos, vamos preparar o intervalo. Ngonde, tem a palavra. Sim, o que eu gostava de dizer é o seguinte. A Igreja Adventista não é como... Vou ser assim objetivo. Não é democrática, como se a gente senta numa assembleia e decide que agora temos que fazer aqui equilíbrio. Tem poucas mulheres, temos que meter mais mulheres aqui. Não, a Igreja Adventista não é assim, a igreja quem dirige é Deus. Não é que o poder está nos membros, como
na política, o poder está no povo. Não, a igreja não é exatamente. Permita-me só que eu termine. Não, já leste a Polis. Não, permita-me só. Não, permita-me só que eu termine. Que eu termine meu raciocínio. Deixa terminar. Não, permita-me só. Depois pode terminar. Deixa terminar. Exatamente. Esse aqui é quem dirige é mesmo Deus. E Deus é quem elege os homens que vão dirigir a igreja. Né? Deus é que elege os homens que vão dirigir a igreja. Então, o meu princípio sobre essa questão de eleição é exatamente este. É por isso que antigamente no povo de Israel eram mesmo famílias. Era escolher uma família, porque o comportamento de um pai, o filho é suscetível até o mesmo comportamento do pai. É suscetível até o mesmo comportamento do pai. Então era muito mais fácil. Se o sacerdote, o teu pai foi sumo sacerdote, o filho, você como filho vira a ser também sumo sacerdote. Não é uma questão de familiarismo. Então, na causa de Deus, o que funciona não é muito o que a maioria pensa, só porque a maioria pensou. Embora aqui existe voto, que Deus influencia consideravelmente nesses votos. Exatamente. E Deus age dentro desses votos. Ainda assim, o que mantém mesmo é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é aquela que a gente vai pensar, mas como é que isso foi assim e deveria ser assim? Vamos só levantar aqui um elemento. Um dos líderes de uma das divisões, um dos delegados, levantou na Conferência Geral e perguntou: a nossa divisão tem pouca representatividade na Conferência Geral. O que o líder da mesa respondeu? Isso aqui não é uma pergunta que se levanta aqui. Por quê? Porque é uma pergunta muito mal intencionada. Aí vem esse elemento de começar a ter representatividade. Não, os jovens têm que ter mais. Aqueles têm que ter. Não, na igreja não funciona muito. A igreja não funciona muito mas assim. Isso estamos a falar sobre a orientação do Espírito Santo. Atenção. Deixa-me só. Esse equilíbrio é sobre a orientação do segundos. Espírito Santo. Não, 20 segundos. Precisamos ir para o intervalo. Não, 20 segundos. Vamos voltar. Eu prometo, é só uma nota. Tá bem. É só uma questão de ler a Polis, que fala sobre a orientação, sobre representatividade. Fala desses aspectos. Por isso é que eu estou a dizer, por isso é que eu perguntei se tem lido a Polis. A Polis fala-se disso. E provavelmente na segunda parte também, mas a Polis fala desse aspecto. Representatividade, tendo em conta a faixa etária, tendo em conta a quantidade de membros que cada divisão, isso tudo. Depois podemos falar disso. Muito bem, nós vamos para um curto intervalo mesmo, vamos ouvir música e quando voltarmos o nosso assunto será relacionado à nossa questão regional. Em Angola, o que é que os membros pensam sobre a próxima liderança? Vamos daqui a algum tempo tomar conhecimento sobre quem serão os dirigentes, tanto na União Sudoeste como na União Nordeste. E temos aqui um painel representado e os nossos amigos que nos acompanham a partir de casa, de seus dispositivos eletrônicos, poderão também dar a sua opinião. Agora vamos à música. Vamos ouvir a Edmila Cassova. Hoje se ouve, diz a sua voz, não endureçai vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós, pois Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o Pai. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é.
estás mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós, pois Ele nos restaura com o toque em suas mãos. Mas qual será sua decisão para toda culpa? Jesus em a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. A quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Ele é o pão. Obrigado, Edmila Paula Cassova, aqui a cantar e a amenizar essa conversa acalorada sobre a perspectiva do membro acerca da reunião que está a acontecer nos Estados Unidos, da Conferência Geral. Esta reunião que elege a liderança da igreja nos próximos 5 anos e também, a par disto, é uma reunião que ajuda então a vermos os normativos da igreja, né? À medida que a sociedade vai evoluindo, a igreja precisa estar adaptada àquele que é o contexto onde está inserido. Nós temos também o nosso amigo, deixa eu ver aqui o nome para que eu não possa pronunciar de forma errada. Minha Regi, pode me ajudar? Ok, é o Isaac Pinto. Nós já temos o Isaac Pinto. Já temos o Isaac Pinto? Temos o Isaac Pinto. Viva, vamos então falar aqui com o Isaac Pinto. Isaac, boa noite e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Viana, boa noite. Boa noite, boa noite. Como está o Isaac? Não sei se os amigos lá em casa conseguem nos ouvir. Eu consigo ouvi-lo, Viana. O Isaac consegue me ouvir. E os nossos amigos? Que tal os nossos amigos aí? Conseguem ouvir? Deixa eu fazer, por causa do delay, né? A gente pode fazer aqui um tempo. Conseguem ouvir. Isaac, qual é então a sua opinião sobre essa 62ª sessão da Conferência Geral? Olha, Viana, eu quero antes agradecer o convite aqui no vosso programa e parabenizar-vos pela iniciativa da Igreja do Ambo, a Igreja do Novo Templo, porque realmente é inédito, como tu disseste, na primeira vez que nestes poucos anos acompanho, ou seja, há aqui uma igreja que para conversar sobre o que está a acontecer lá na Conferência Geral. Eu acho que é um pontapé de saída, se calhar para as próximas igrejas, os próximos eventos, e se calhar ao longo das próximas semanas, se calhar mais igrejas vão ter essa iniciativa também. Boa. Não é? Então, parabéns. Olha, pronto, eu devia estar aí, né, na verdade. Exatamente. Eu devia fazer aquele híbrido no
começo, né? Yeah. Eventualmente para poder, se calhar, dar alguns subsídios ali para essas questões que tu colocaste. Mas eu vou tentar fazer um resumo assim mesmo, muito, muito, muito breve. Se calhar coisas que me chamaram assim a atenção para cima da média, né? Coisas que eu posso aqui, se calhar, elencar. Uma delas que me chamou a atenção é relativamente ao sistema a discussão sobre o sistema de votação. Ou até antes eu iria até começar por também dizer que fiquei feliz pelo facto de nós termos sim um presidente que fala português, né? Um presidente brasileiro, né? Na verdade, não só fala português, é um presidente brasileiro, porque isso dá uma certa visibilidade aos falocos também, não é? Certo. Desperta a curiosidade para o mundo sobre os palopes e vão encontrar-nos, né? Vão encontrar Angola. Né? Não sei se os ilustres acompanham aqui, seguem as páginas brasileiras para verem que há uma publicação que foi feita, acho que é na página Adventistas Brasil, que coloca a nossa divisão, não é? E era um flyer sobre a nossa divisão e as línguas faladas aqui pelos países da nossa divisão não colocaram Angola, não colocaram o português. Isso demonstra um tanto de ignorância, né? Ou de literacia que algumas pessoas têm, né? Isso é só um exemplo. Né? Mas pronto, eu acho que vamos ter aqui uma abertura maior. Mas então, eu acho que o ponto principal é isso. Nós temos um presidente que é brasileiro e dá essa abertura. Claro, o pastor Killer já está na Conferência Geral há alguns anos, né? Tem esse percurso brilhante desde o Brasil, a divisão da América Latina e depois passa para a Conferência Geral. Então é um caminho que também já foi feito ao longo de muitos anos, né? E essa subida, repara, Diana, que essa subida dele e dos outros, do Brasil em si para a Conferência Geral, foi muito fruto do trabalho que o Brasil vem fazendo ao longo destes últimos 15 anos, né? O trabalho de evangelismo que o Brasil vem fazendo, que ele inclusive com o evangelismo moderno, e aqui inclui a parte da mídia, né? O Brasil se tornou muito forte na parte do evangelismo digital, e inclusive a própria Conferência Geral foi ao Brasil para aprender com os brasileiros questões ligadas ao marketing, questões ligadas à publicação, pese embora a maior publicadora adventista esteja nos Estados Unidos. Exato. Né? Mas eles foram para o Brasil nos últimos 8 anos e beberam da experiência do Brasil. Claro que isso cursou com a ida de brasileiros à Conferência Geral. Né? E então nós temos o pastor Keller, tem o pastor Marcos Bonfim. Por exemplo, agora aqui nesta eleição, né, houve um aumento, eu estive aqui a ver há pouco tempo, né, para os lugares máximos da Conferência Geral, nós temos 4 ou 5 brasileiros. Né? Okay. Mas temos 4 ou 5 brasileiros com cargo de relevo na Conferência Geral. Então, isso aqui já mostra esse detalhe da mudança. Né? Mudou-se aqui a nacionalidade do presidente e com ele também abriu-se um pouquinho desse corredor. Alguns já estavam lá com o pastor Marcos Bonfim. Outra coisa que também, então, veio sendo, me chamava a atenção aqui na questão do sistema de votação. Um fato curioso, não sei se todo mundo conseguiu perceber logo no começo da reunião. Né? Apresentou-se a moção do programa, a moção do programa que os delegados receberam logo na inscrição, e precisava tirar o voto, né? Precisava tirar o voto dessa moção. E o sistema de votação tradicional na Conferência Geral é a votação por cartões, aqueles cartões amarelos. Exato. E também, já há alguns anos, passou-se a usar o sistema de votação eletrônica, não é? Onde cada delegado tem uma maquineta e depois faz a votação eletrônica. A gente sabe que isso é só para mostrar o quanto a igreja prima por transparência, por um lado, e é aqui a discussão transparência, barra democracia, lisura, etc. E que aqui
é